Olá, eu sou Gisela Oliveira e esse é mais um episódio do Luz Câmara Cinema, o seu programa sobre produção cinematográfica no Brasil. Por aqui, você irá conferir histórias, entrevistas e curiosidades. E na edição de hoje, iremos falar especificamente sobre o cinema conquistense. Entrega, Corisco! Sua sorte, luta existe. Toda gente. Terra de Glauber, do Janela Indiscreta e de um público que adora uma sessão de cinema. Mas qual caminho percorremos até aqui? Quando o cinema chegou e quem plantou a semente da produção cinematográfica na cidade? Essas e outras perguntas serão respondidas pela nossa repórter Nardiane Santos, no quadro Cinema, o que vimos até aqui. Assim que o cinema nasce no Brasil, ele nasce também em Vitória da Conquista, uma cidade cuja relação com o cinema já é bem antiga e que teve suas primeiras salas já por volta do ano de 1912. E hoje vamos entender um pouco dessa história e do caminho que percorremos até aqui. Segundo o historiador Rui Medeiros, é possível perceber um grande cultivo do cinema em Conquista e que se estendeu desde a República Velha aos dias de hoje. Porém, nem tudo foram flores na história do cinema local. Houve também crises e falta de investimento para manter as salas. Por isso, para conseguir falar de um cinema vivo e atuante nos dias de hoje, é preciso também destacar outra força da cidade, aqueles que fazem cinema. O filme é isso aí, mas é pra ver e ouvir, não dá pra contar porque não tem o que contar. Cinema é pra ver e é pra ouvir. Assim como Glauber, a maior revelação do cinema conquistense, também é possível falar de diversos outros nomes responsáveis pela produção cinematográfica na cidade, como Esmo Primo e a criação da Mostra Cinema Conquista, e Jorge Luiz Melquisedeque, que criou junto de Esmond o programa Janela Indiscreta. A semente plantada por ele segue atuante, e hoje podemos falar sobre cinema em frente ao módulo do curso da UESP, que é responsável por formar novos cineastas todos os anos. Muito bom conhecer um pouco dessa história e ver que o cinema continua atuante na cidade. Então, vamos falar um pouco mais de cinema? Para isso, recebemos no estúdio o professor Glauber Lacerda, do curso de Cinema e Audiovisual na UESP. Glauber, seja bem-vindo. É uma honra ter você conosco aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui. Para começar, eu gostaria de lhe perguntar, quando que surgiu o seu interesse pelo cinema? Bom, meu interesse por cinema, assim como um tema de pesquisa, um tema profissional, ele surgiu durante o curso de comunicação. Eu sou formado aqui nesse mesmo lugar que vocês estão agora, né, no curso de comunicação social da UESB, que não é mais comunicação social, né, agora é jornalismo. E durante o curso eu passei a ter um interesse, assim, nós tivemos disciplinas de cinema, eu já tinha uma certa iniciação, assim, ao ritual de ir à sala de cinema e etc, embora eu já tenha nascido e crescido num período de decadência desse, digamos assim, desse ritual, né, de ir à sala de cinema, mas ainda frequentei cinemas de rua e, de alguma maneira, assim, já dentro do ambiente familiar, né, já tinha uma certa introdução, assim, né, de buscar filmes distintos e etc. E quando eu estava no curso de jornalismo, eu fui fazendo as disciplinas, e quando fui chegando perto do final do curso, eu decidi fazer um TCC sobre as formas, digamos, os modos como Glauber Rocha se apropria dos elementos do western, né, dos faroestes, em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, isso foi um momento muito importante para a minha vida, foi um divisor de águas e tal. E naquele instante eu decidi, ou pelo menos me direcionei, né, a pesquisar cinema, a trabalhar com cinema. Aí logo em seguida fiz uma especialização, um mestrado,
e assim que estava encerrando o mestrado também, fui aprovado num concurso aqui da UESB, fui procurar experiências, né, assim, fazer cursos técnicos e, enfim, uma formação paralela, né, a essa formação acadêmica. E por aí já se vão mais de 15 anos que eu me dedico à pesquisa do cinema, mais especificamente do cinema latino-americano, cinema político latino-americano. Então, tive um período que pesquisei Glauber Rocha. Hoje em dia eu pesquiso elementos mais relacionados ao som do cinema. Enfim, hoje já há algum tempo eu venho me dedicando ao cinema cubano, cinema documental cubano. Então essa é a minha trajetória um pouco, que começou aqui também. No curso de cinema, quais são as disciplinas que você é responsável? Hoje em dia eu sou responsável pelas disciplinas relacionadas a som, entendendo som não necessariamente como música, né? A música é um dos elementos, não sou músico, diga-se de passagem, né? Não sou uma pessoa muito versada em música, né? Embora um melômano, uma pessoa que gosta muito de música popular e que toca um pouco e etc., mas não é meu âmbito. E eu estudo esses elementos sonoros que compõem o filme. Então, voz, efeitos sonoros, ruídos e a música também. Então, eu trabalho com música e com documentário. E, atualmente, minha pesquisa, ela tenta, de alguma maneira, confluir esses dois interesses, né? O cinema de não ficção e a música, né? A música não, o som no cinema. Agora falando sobre a produção cinematográfica local. Quais são os desafios de se fazer cinema em Conquista? Bom, os desafios são muitos, mas já foram muito maiores, né? Eu acho que há uma confluência tanto do curso de cinema, eu acho que o curso de cinema tem um impacto muito significativo nesses últimos tempos, e de outros realizadores que chegaram antes também e que confluem nesse momento também na construção de uma cinematografia local, né? A gente, a princípio, temos, né, e passamos agora pelos áridos 6 anos, né, do governo golpista de Michel Temer, em seguida de Bolsonaro, né, que foram períodos muito difíceis, assim, porque não se faz uma cinematografia em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Eu estou falando isso sem medo de errar, né? O próprio cinema americano é feito, em grande parte, também por iniciativa pública, por políticas públicas, né? Políticas que protegem o cinema e políticas que, de alguma maneira, para o bem e para o mal, também fomentam o cinema americano, né? Sempre, né? Porque eles sempre entenderam o papel da arte na construção da nação e na construção do império norte-americano, né? Não é isso que eu acho que deveria ser um projeto de nação. Mas não existe um projeto de nação sem cinema, sem fomento ao cinema. Imagine a gente, né, que está aqui no interior da Bahia, né, assim, nós não temos acesso, né, a determinadas tecnologias, a determinadas estruturas, e paralelo a isso, durante esses anos não tivemos acesso a recursos. Mas mesmo assim a gente avançou bastante na nossa produção local, né? Eu tive uma experiência muito significativa, porque eu passei 4 anos afastado da universidade, durante o período que eu estava no doutorado, e quando eu saí, eu vi um cenário, quando eu voltei parecia que eu tinha atravessado um portal e encontrei um outro cenário, né? Eu fui fazer parte da equipe do filme O Ovo, de Rayane Telles, formada aqui no curso de cinema,
E eu fiquei muito impactado porque eu vi assim, os departamentos bem divididos, o trabalho, um outro nível de trabalho que a gente não existia antes. Então eu percebi ali o quão avançamos, né, nesse sentido. Né? Eu acho que houve um impacto grande com o curso de cinema, porque estudantes passaram a montar suas próprias produtoras, alguns outros passaram a se especializar em determinados ofícios de seu interesse pessoal, né? Técnicos de som, fotógrafos e etc. E passo a passo a gente vem criando uma situação objetiva, que ainda tem muito a se construir, mas para que a gente possa produzir os nossos filmes aqui, a gente possa, enfim, contar as nossas histórias aqui em Conquista. Você destacou bastante como o curso de cinema é importante para trazer essa afeição para a Conquista por conta dos cineastas que são formados aqui. Dentre as produções que são feitas pelos alunos, já temos algumas que são premiadas? Temos várias, algumas, né? Bom, temos recentemente o Alice dos Anjos, que eu acho que é um divisor de águas, né? Do Daniel Leite, que formado pelo curso de cinema e audiovisual daqui da UES. O Daniel dirigiu o primeiro longa assim, dele aqui, com a equipe local, mas ele teve um cuidado também de fazer do filme um momento de formação, um filme laboratório, então trouxe profissionais experientes, né, de outros centros, né, e tal, que também trabalharam juntos, né, com a equipe daqui, colocando os estudantes em assistência, etc. Então esse filme ganhou 6 prêmios no Festival de Brasília, que é um dos principais festivais do Brasil, né? Foi o grande premiado do ano passado. Recentemente, em 2021, houve uma série de produções vinculadas à Lei Aldir Blanc, que também circularam, estão circulando ainda festivais brasileiros e internacionais. Né? Recentemente, nós temos o filme de Edmundo Lacerda, que, diga-se de passagem, é estudante do curso agora, mas ele é um senhor de 74 anos. E uma alegria tê-lo também. O filme dele, que ele fez antes de entrar no curso, também nessa leva, ganhou o festival no Peru, teve na Índia recentemente. Então, assim, passo a passo, né, a gente já vem construindo uma geração de cineastas. Essa geração, para além do curso de cinema, vai formar outras, que vai formar outras, que vai formar. O curso a gente começa a ter minimamente repertório, régua e compasso para poder traçar o caminho de cada um, né? Mas, enfim, agora eu acho que a gente chega num movimento que gerações vão formar gerações. Assim como o curso de cinema, o Polo Cinematográfico de Vitória da Conquista também é outro projeto muito importante aqui para a cidade. Como que está o andamento dele? O Polo de Cinema foi um projeto que ele começou, eu te digo com precisão, que eu estava na primeira reunião em que isso foi tratado, né? Pelo menos eu creio que aquela era a primeira, se não uma das primeiras. Que a professora Milene Guzmão, que é a fundadora do curso, uma das fundadoras, nós estávamos no Rio de Janeiro para a Socine, né, que é o encontro é o principal evento de cinema do Brasil e tal. E aí ela marcou uma reunião com Orlando Senna, que foi secretário do Audiovisual quando Gilberto Gil foi ministro, né, lá no início dos anos 2000. E aí a gente foi na casa dele, a gente fez uma reunião com ele e tal, e ele foi o consultor desse projeto. Ele pensou toda uma estrutura de financiamento para esse polo, né? Que passava por leis de incentivo fiscal, para que as empresas e locais pudessem deduzir imposto a partir
do financiamento de projetos culturais, né? Algo parecido com a Lei Rouanet, assim. E passava por tudo isso, só que isso não caminhou nesses últimos anos, né? No ano passado, a Câmara de Vereadores fez uma sessão, né, com a presidida chamada, uma audiência pública, na verdade, que foi articulada entre o professor Itamar e Chico Estrela, né, que é o vereador, eu acho que foi uma articulação dele. Só que não, me parece que não passou muito disso. A gente, até agora, né, assim, o Alexandre Aguiar, que é filho do professor Itamar e é advogado e tal, ele pegou esse projeto que tinha sido idealizado pela professora Milene, escrito por Orlando, né, e tentou atualizá-lo, mas assim, eu acho que tem uma série de questões ainda. Isso precisa ser debatido, com os agentes realizadores audiovisuais da cidade, da região, né? Para que esse projeto, né, ele tenha também a chancela popular, né, assim, das pessoas dos trabalhadores e trabalhadoras que lidam, né, com audiovisual no dia a dia. Você destacou diversos grupos que estariam envolvidos no polo cinematográfico, e isso também volta para outra questão, de como a população conquistense ela é muito próxima do cinema. Você acha que como isso vai acontecer daqui 10, 15 anos? Você acha que as pessoas ainda vão estar mais próximas do cinema, a gente vai ter mais cineastas, ou você acredita que ainda vamos estar como estamos hoje? Eu acho que assim, a população, eu não sei se é tão próxima assim, né? Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais e mais esse trabalho de formação de público, né? O curso de cinema e o projeto Janela Indiscreta, né, que é um projeto de extensão aqui da universidade, que veio, de alguma maneira, ser o germe do que é o curso de cinema, né, hoje, já faz um trabalho de formação de público desde a base, assim, desde com crianças e tal. Eu acho que tanto o nosso trabalho precisa se intensificar, né, para que isso chegue em mais e mais lugares do município, que as pessoas saibam que aqui em Vitória da Conquista se faz cinema, porque acho que talvez por uma falha nossa ou da instituição, essa comunicação com a universidade precisa falar mais com a comunidade, né, de alguma maneira. E mostrar a importância do que já foi feito até agora, né? Assim, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho para que exatamente no futuro, né, assim, seja uma coisa meio que um lugar comum, né, as pessoas entenderem o nosso trabalho aqui, né, do curso, e do curso não, o trabalho de todo o setor audiovisual que vem desenvolvendo na cidade, e poder se interessar, poder se formar, né, nesse lugar, trabalhar, poder integrar também um grupo de artistas que reivindicam, né, assim, a presença do Estado no fomento da arte e tal. Então é isso que eu mais desejo do que projeto nesse sentido, né? Eu desejo que a gente se articule melhor, né, já no presente, para que no futuro a gente não que as pessoas possam saber, né, se elas quiserem estudar cinema aqui, a gente oferece, se elas quiserem trabalhar com cinema, a gente terá um mercado, né, que possibilite isso, né, assim. E não é só o cinema propriamente, a gente tem que entender que o curso é cinema e audiovisual, né? Então o audiovisual ele dá uma dimensão muito maior do que isso, né? Propriamente filmes, né? Assim que a gente faz, desde um suporte para que as pessoas trabalhem com YouTube, não só com games, com uma série de coisas, né, uma série de possibilidades que o audiovisual oferece. Então,
É isso. Obrigada, Glauber, pela sua presença hoje. Voltamos com você, Gisele. Agora, no último quadro, iremos conhecer a história do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do cineasta conquistense Glauber Rocha, que é reconhecido internacionalmente como precursor do cinema novo. Obras que pudessem representar a fome, a opressão e a alienação, fruto do misticismo religioso. Foi com esse pensamento que Glauber Rocha deu vida ao cinema novo, com filmes que seguem atuais e com discussões de grande importância. O longa de maior destaque do cineasta é a produção Deus e o Diabo na Terra do Sol, lançado em 1964 no Festival de Cannes, na França, indicado à Palma de Ouro. Deus e o Diabo na Terra do Sol é a obra que amplia a crítica social de Glauber em relação à exploração de sertanejos e à pobreza no sertão nordestino. O casal busca refúgio em uma comunidade messiânica de Monte Santo, na Bahia, formada por seguidores do Beato Sebastião. A pregação de Sebastião, personagem que encarna o messianismo nordestino, anuncia a transformação do mundo e o fim do sofrimento dos pobres. Falar de bons filmes é muito interessante. Por isso, para encerrar nosso programa de hoje, deixamos uma dica de filme conquistense produzido pela Ato 3 Produções, o longa Alice dos Anjos. Em todo caminho que a gente anda, tem um Severino sempre à margem pra se ver. Sua sofre, luta existe. Severino é toda a gente, mas um Severino é um sonhador. Em todo caminho que a gente anda, tem um Severino sempre à margem pra se ver. Muito bacana, não é? Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o cinema local. Tchau, tchau!